Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos que está falando outra vez com vocês. Nesse vídeo aqui nós vamos bater um papo a respeito de placa-mãe de computador. Nós vamos falar a respeito de placa-mãe de computador. Esse esquema que eu coloquei aqui para explicação, tem um link na descrição do vídeo aí que você pode baixar esse esquema se você quiser. Nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, eu vou explicar meio que por cima o funcionamento de uma placa-mãe e depois, num outro vídeo, a gente explica com mais detalhes. A placa-mãe do computador é dividida basicamente em 5 partes. Quais são essas partes? Processador, memória, BIOS, periféricos e pontes. Outra vez, processador, memória, BIOS, periféricos e pontes. Inclusive, se a gente olhar aqui o desenho, aqui o esqueminha que eu coloquei aqui para vocês, ele lembra um bonequinho, né? A cabeça, o processador, o tronco, a ponte norte, os membros superiores, a memória, a placa de vídeo e os membros inferiores, os periféricos. Lembra um pouquinho. Então vamos lá, para que serve cada uma dessas partes? Processador. O processador é o principal componente da placa-mãe do computador, inclusive, na maioria das placas-mãe tem um soquete que ele vai encaixado. Em algumas placas ele vai soldado direto, mas essas são as mais vagabundinhas. As de melhor qualidade tem um soquete e o processador vai encaixado. Como o próprio nome diz, a função dele é processar todos os dados que passam pelo computador, tanto os de entrada quanto os de saída. Tudo que o computador faz passa pelo processador. Memória. Para que serve a memória? Para armazenar os dados para o processador e buscar, fazer a leitura e processá-los. Para que serve a BIOS? A BIOS serve para inicializar e configurar a placa-mãe. Também ele faz a leitura dos periféricos da placa. Se tiver algum problema com a BIOS, a placa não inicia. Então quem inicia a placa-mãe é a BIOS. Para que servem os periféricos? Para mandar dados para o computador e retirar dados dele também. Então tem periférico que é de entrada, que são de entrada, periféricos de entrada, cujos dados entram no computador, e tem os periféricos de saída que retiram dados do computador para funcionar. Quais são os periféricos de entrada? Os drivers, que estão onde estão armazenados os sistemas, os programas, pode ser o HD ou o SSD. Depois eu explico melhor sobre a diferença de um para o outro. O driver de DVD, por exemplo, o dispositivo de entrada, porque eles mandam sinal para o computador. A USB, a porta USB, que pode ser tanto de entrada quanto de saída, depende do que vai ligada nela. Tem dispositivo que manda dado para o computador, tem outros que pegam dados do computador. A entrada LAN, que é da rede com fio, é entrada, dispositivo de entrada. O teclado e mouse são dispositivos de entrada também. Tá, pessoal? Dispositivos de saída. Som é dispositivo de saída. A placa de vídeo é dispositivo de saída. O cooler é um dispositivo de saída porque ele recebe informação para funcionar, tá? E tudo isso daqui, para funcionar todo esse sistema aqui, ó, ele usa um gerador de clock, que é um circuito que gera um sinal de frequência alta, baseado aqui num cristal de 14,318. Muita gente pensa que o clock é gerado pelo processador, não é. O clock é gerado pelo gerador de clock da placa. O processador apenas multiplica o clock muitas e muitas e muitas vezes para ele poder funcionar. Tá, pessoal? Mas quem gera o clock é um circuitinho que tem na placa baseado num cristal e num circuito integrado. O formato varia de uma placa-mãe para a outra. Tá, pessoal? Então, basicamente, essa é a estrutura da placa-mãe do computador. A ponte norte... As pontes do computador fazem a interligação entre todos os periféricos e o processador, tanto a ponte sul quanto a ponte norte. A ponte norte faz a conexão do processador com as memórias e com a placa de vídeo. A ponte sul faz a conexão com os periféricos de entrada e saídas do computador. Tem um CI aqui ligado na ponte sul, é um CI SMD, é um CI chamado Super I/O, que é um CI de entradas e saídas. O que o Super I/O faz? Basicamente, ele liga a fonte, liga e desliga a fonte, ele liga o cooler, o ventiladorzinho do processador, ou mais algum ventilador que tenha no computador. Ele tem entrada para teclado e mouse, aqueles antigos PS2. Os teclados e mouse mais novos, que tem entrada USB, a entrada já é na ponte sul. A USB, a entrada pela ponte sul.
O Super I/O é um circuito integrado bem lento comparado com as outras pontes, então ele é usado para dispositivo lento, por exemplo, teclado e mouse antigo. Aquelas antigas portas seriais e paralela de impressoras também são ligadas nele, porque elas são lentas, tá, pessoal? Mas é para isso que serve. E ele também monitora a temperatura da placa. Dependendo da temperatura, ele controla a rotação do cooler para mais ou para menos, tá? A BIOS, como eu falei para vocês, vai na ponte sul. Ela contém o programa que inicializa a placa, caso não tenha defeito em nenhum periférico. Ela faz a leitura dos periféricos. O programinha que tem aqui dentro faz a leitura de todos os periféricos da placa, tudo que tem na placa. Se tiver tudo ok, inicializa a placa. Essa bateria de 3 volts aqui, é uma bateria redondinha, vai alimentar a ponte sul, porque dentro da ponte sul tem uma memória CMOS que guarda as informações de configurações da BIOS, que são as configurações da placa, para que ela funcione bem. Quando você configura a placa lá na BIOS, que é um software, um programinha, qualquer mudança que você faz lá dentro da BIOS, do programa da BIOS, na verdade esse chip aqui não se chama BIOS, ele é uma memória, tá? BIOS é um programinha que está gravado aqui, e aí qualquer mudança que você faz no programinha fica gravado aqui na ponte sul. De modo que, quando você desliga o computador, a memória que tem aqui da ponte sul, ela se apaga. Para que ela não se apague, ela continua sendo alimentada por uma bateria de 3 volts. Mas o consumo é tão ridículo que essa bateria dura anos, para vocês terem uma ideia, tá? E você sabe que essa bateria está acabando, por exemplo, quando o relógio do computador, o reloginho, começa a atrasar. Então, se você entrar na BIOS, por exemplo, você notar que o relógio está atrasado, está totalmente desregulado, é porque a bateria de 3 volts precisa ser trocada. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma primeira explicação sobre a placa-mãe, processador, a ponte norte que gerencia o processador, memória e vídeo, a ponte sul que gerencia os periféricos e o Super I/O que gerencia o liga e desliga da fonte, o cooler e alguns dispositivos mais lentos como teclado e mouse antigo. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja no caso nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado. E numa outra aula falaremos a respeito do funcionamento disso daqui mais a fundo. Beleza? Inscrevam-se no canal. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.